Que domingaço, né? E como eu falei, né, gente, no início do programa, depois da derrota para o Cruzeiro, técnico Fábio Carille foi demitido do Vasco. Vamos conversar com o Bruno Cortes. Ô, Bruno, foi um negócio meio intempestivo assim, já tem nome? O Vasco já pensou em algum nome aí? Fala, Escobar, tudo bem? Boa tarde a todos. Sim, o Vasco já está com o radar ligado. Alguns nomes. Thiago Carpini, hoje técnico do Vitória, foi feito um contato do Vasco, mas a primeira resposta do Carpini foi de que fica em Salvador, no Vitória. O preferido é Fernando Diniz. O presidente do Vasco, Pedrinho, é um grande fã do Diniz. O Diniz está sem trabalhar desde que saiu do Cruzeiro. E do lado do Diniz, ele vê com bons olhos essa possibilidade de assumir o Vasco. Bom, Carille foi embora depois de 21 jogos, com 9 vitórias, 5 empates, 7 derrotas, aproveitamento um pouquinho acima ali dos 50%, não conseguiu vencer nenhum time grande de Série A longe aqui de São Januário, foram 2 derrotas para o Flamengo, e aí no Brasileiro, Cruzeiro, Corinthians e Ceará, derrotas para esses times também. Quem assume interinamente é o Felipe, maestro, hoje diretor técnico, braço direito do Pedrinho. O Felipe já treina o time hoje, o time joga na quinta-feira, né, pela Copa do Brasil contra o Operário. E a gente assiste agora na reportagem como foi essa derrota para o Cruzeiro ontem, que acabou sendo a gota d'água para a saída do Carille. É, quando a fase não é boa... Cássio escalou, manda a bola pra fora! Acontece tudo! Cássio estava numa fase horrível. Aí, logo contra o Vasco, o goleiro do Cruzeiro pegou tudo. Que defesa ele fez na cabeçada do Coutinho, hein? Depois estava esperto para evitar o gol do Paulo Henrique. Baita jogada do Paulo Henrique, aliás, deu uma caneta, passou bonito, mas nada da bola entrar. Terceiro jogo seguido que o Vasco não faz gol. Contra o Flamengo e Lanús, pelo menos não sofreu. Já contra o Cruzeiro... O toque, Christian fez o gol do jogo, 1-0. Resultado que levou Cássio às lágrimas. Nada como uma nova chance, é ou não é? Pois é, fala isso pro Carille, porque as dele acabaram. 4 meses e 21 jogos depois, o técnico foi demitido do Vasco. Mas por todo um contexto, infelizmente, todo mundo fala que sempre sobra para o treinador, e é uma verdade, mas essa responsabilidade é minha. Não é fácil, mas às vezes é necessário. Porque ontem eu vou chamar a Gabi com a música do Chaves, não tem nada a ver com a Gabi, que é brilhante repórter, sempre em cima do lance, inclusive no Carnaval ela ganhou pontos quando ela falou que ia molhar a palavra, lembra disso? Jamais esqueci. Só não chamou a gente pro churrasco. Não chamou. Jamais esquecerei tal frase, mas ela tá na sede náutica do Vasco, na Lagoa Rodrigo de Freitas, para trazer pra gente as informações do Vasco da Gama nessa manhã, que não tem mais treinador. Se já tem algum nome, quem é a bola da vez, Gabi Marino, ao vivo. Alô, torcedor vascaíno, preste atenção, porque a Gabi vai atualizar a gente. Muito boa tarde, Gabi Marino. Tudo bem, GV? Boa tarde para você, para o Flávio, para o Fernandão. Então vamos lá com todas as informações do Vasco da Gama. Começando pelo Fábio Carille, que foi demitido do cargo ontem. Ele não resistiu à derrota para o Cruzeiro por 1-0 lá em Uberlândia pelo Campeonato Brasileiro. Carille já vinha sendo bastante vaiado, xingado pelos torcedores, inclusive no meio da semana, no empate com o Lanús por 0-0 em São Januário. Ele deixou o campo bastante vaiado pelos torcedores, mas os jogadores o tempo inteiro queriam mostrar que estavam fechados sim com o treinador. Então a demissão dele foi anunciada ainda ontem pelo presidente Pedrinho em uma coletiva de imprensa realizada logo após a partida. O Pedrinho, que assumiu toda a responsabilidade pelo momento atual do Vasco, e também comunicou que o Felipe vai assumir a equipe de forma interina. Carille então ficou no Vasco por 21 partidas, foram 9 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. Vasco é o 11º colocado do Campeonato Brasileiro com 7 pontos e agora já tem uma semana difícil pela frente, porque na próxima quinta-feira encara o Operário lá em Ponta Grossa pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Então, neste momento, quem é o plano A da diretoria cruzmaltina para assumir a equipe é o Fernando Diniz. Inclusive, na coletiva de imprensa ontem, o Pedrinho falou muito sobre o modelo de jogo que ele gosta em um time e disse que é um modelo com mais posse de bola. A gente tem a palavra do presidente. Vamos ouvir.
Uma coisa é o que eu acredito e outra coisa é o que tem no mercado, né? Então é uma luta constante sobre o que você acredita de futebol e sobre o que tem para ser ofertado. E existe uma escassez e uma cobrança muito forte por todos os lados. Então, assim, muitos treinadores, de repente, que tentam um jogo ou gostaria de ter um jogo mais agressivo, mais ofensivo, tem um certo receio e acaba tendo um jogo mais cauteloso e aí acaba indo para um jogo que não agrada tanto o torcedor e as coisas não fluem. Mas a intenção minha, particularmente, é sempre ter um controle mais do jogo, ter sempre mais a sensação que a gente está mais próximo de fazer o gol do que de levar, de marcar muito forte sempre, com pressão. Esse é o que eu desejo. Agora, daí a gente conseguir isso é uma outra questão. E o que a gente tem de informação, GV, é que o Diniz gosta muito do Pedrinho, gostou muito também de comandar o Vasco lá em 2021. A gente lembra que ele foi técnico do Vasco em setembro de 2021, tinha o objetivo de levar a equipe à Série A do Campeonato Brasileiro, não conseguiu, então ele deixou o cargo em novembro, então ficou por pouco tempo no Vasco, mas mesmo assim gostou bastante de trabalhar na equipe. E o Pedrinho já disse inúmeras vezes ser um admirador do trabalho do Fernando Diniz. Portanto, ele é o plano A da diretoria cruzmaltina, viu, GV? Muito bem, Gabi Marino, obrigado pelas informações. Aguardemos, então, melhores momentos na tela. Fernandão, eu não quero ser o advogado do diabo, não, mas para mim foi uma das melhores partidas do Vasco sob o comando do Carille. Então, tá mais do que provado que aqui no Brasil a coisa está condicionada. A bola bater na trave e entrar, o Cássio está numa grande noite, não está numa grande noite. Para mim, melhor jogo sob o comando do Carille. GV, eu concordo com você com relação ao melhor jogo. Aí eu vou ser mais específico, fora de casa do Vasco. A gente sabe que o Cruzeiro também vem meio claudicante durante o ano. Apesar da boa colocação no Campeonato Brasileiro, foi muito mal no início do ano no Campeonato Mineiro, não consegue ter uma boa sequência. Só que o Vasco jogou bem, cara. Jogou bem, o Cruzeiro teve poucas chances. O Vitor Luiz, que substituiu o Piton, teve 2 chances maravilhosas de fazer gol, uma de cabeça nessa aí, ó, em que, olha a defesa do Cássio, defesaça e uma segunda, acho que já no segundo tempo, uma batida forte de canhota, em que o Cássio foi muito corajoso e acabou abafando. Cara, que defesa essa aí, mano. Enfim, o Vasco criou bastante com relação à comparação com o Cruzeiro, só que não colocou a bola para dentro e você tem razão. Como dizia Muricy, nesse lance, eu acho que dormiram ali PH e João Vitor. E depois que a bola vai pro Wanderson no fundo, mano a mano, ele é mais rápido. O João até tenta fazer a cobertura, só que acaba não conseguindo bloquear o cruzamento. Foi por isso que muita gente ficou chateada na coletiva do Felipe Luiz contra o Vasco, quando ele foi querer relativizar o excesso de gols perdidos e de defesas do Léo Jardim, falando, o time do Vasco é muito organizado, é uma defesa muito difícil de ser penetrada. Não é isso que a gente estava vendo durante o campeonato. E aí, de novo, eu concordo contigo, uma bola meio balão, aquela bola vadia. Aí, depois que vai pro fundo, realmente é mais complicado. Mas assim, o Vasco, pra mim, jogou mais bola que o Cruzeiro. Fiquei decepcionado com o público. Achei que o torcedor do Cruzeiro ia lotar, apesar de não ter sido em BH o jogo. Enfim, e o Vasco perdeu mais uma. Aí eu te pergunto, se o Cássio não tivesse feito 10 milagres, 5 milagres, o cara ele estaria no comando? Provavelmente sim. Pois mas é essa loucura que a gente não consegue entender. Já rodamos o MM, né, Fera? Não, essa bola foi no finalzinho. Isso. Essa defesa do Cássio no finalzinho. Não, e o Vasco não... Já rodou tudo. Ele não se entregou, ele tomou o gol, ele tentou buscar o empate, mas as coisas não aconteceram. E a gente escutou o Pedrinho falar várias vezes com relação a esse negócio de trocar treinadores, mas é uma coisa a gente está de fora, outra coisa a gente está lá dentro, né? Vivendo o dia a dia, vendo as necessidades. E o Carille também teve algumas declarações infelizes com relação a... Falando, né? Em algumas coletivas, esse negócio que a gente já falou que várias vezes, sair correndo dos jogos de São Januário. Acaba passando uma mensagem ruim pro torcedor e a pressão aumentando. Eu não gosto de falar de pressão no futebol, acho que pressão são outras coisas muito mais importantes para a vida. Mas, enfim... Pressão boa da panela, fazendo feijoada de São Jorge, semana passada, lá no centro de papai. O técnico Fernando Diniz vê com bons olhos uma ida para o Vasco pelo perfil do presidente Pedrinho. Muito diferente do dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, com quem teve relação ruim. A admiração mútua entre Diniz e Pedrinho pode ser a chave para um possível acerto do técnico com o clube, que demitiu Fábio Carille. O modelo de gestão e os conceitos para o time também pesam a favor de Pedrinho, na avaliação de Diniz, diferentemente do que acontece com o Santos, outro clube que está atrás de treinador.
Tanto Pedro Lourenço como o presidente santista Marcelo Teixeira passam uma imagem de maior amadorismo e menor entendimento do futebol em relação a Pedrinho, do Vasco. Embora Diniz seja o nome ideal de Pedrinho, ainda não há negociações em andamento. Felipe Loureiro será interino e, a depender das tratativas com outro treinador, pode até ser efetivado. Bom torcedor cruzmaltino, agora eu quero saber de você. O técnico Fernando Diniz é a melhor opção para comandar o Gigante da Colina? Coloque sua opinião nos comentários. Isso ajuda muito o Vasco a saber o que você achou. Fica ligado porque a qualquer instante eu volto e trago mais notícias do Gigante da Colina.